Olá! Nesta aula vais aprender mais sobre as trocas gasosas nos animais. Estás pronto? Vamos a isso! As trocas gasosas ocorrem por superfícies respiratórias. Estas, independentemente das espécies em que ocorrem, têm características idênticas. Ora, vamos lá ver quais são. As células endoteliais têm de ter uma curta espessura. As superfícies são úmidas. Para além disso, têm grandes áreas de contacto. Por fim, estas superfícies têm uma grande vascularização. São então estas as características idênticas às superfícies respiratórias de todos os animais. As trocas gasosas podem ocorrer por dois mecanismos. O primeiro é a difusão direta e o segundo é a difusão indireta. Na difusão direta existe o contacto direto entre as células e o meio externo. Ao contrário, na difusão indireta existem trocas que ocorrem entre um fluido circulante e as células. Ou seja, este contacto não ocorre diretamente com o meio. A cada tipo de difusão estão relacionados vários órgãos e superfícies de respiração. No caso da difusão direta, as superfícies mais comuns são o tegumento e as traqueias, enquanto que na difusão direta temos também o tegumento, as brânquias e os pulmões. Podes ver aqui que eu falei duas vezes em tegumento. Estes tegumentos são diferentes, porque ocorrem em espécies diferentes. Estas espécies diferentes vão ter modos de respiração também diferentes e precisam então que o seu tegumento tenha um mecanismo de funcionamento diferente e um propósito diferente na respiração global. Vamos agora falar da difusão direta, mais especificamente na sua superfície, o tegumento. Este tipo de respiração e este tipo de superfície ocorrem em pequenos animais aquáticos. Esta superfície, o tegumento, é a sua superfície celular. Neste tipo de difusão ocorre passagem direta dos nutrientes e do oxigênio do meio externo para as células, que contactam diretamente com o meio externo. Das células sai então para o meio externo o dióxido de carbono e os resíduos. O tegumento é então assim a superfície que delimita as células e o meio externo. Neste caso, o oxigênio entra em contacto direto com as células. Um exemplo de um animal em que isto acontece é a planária. A planária é um pequeno animal aquático. Vou-te agora falar da superfície respiratória característica da difusão direta. E estas são as traqueias. As traqueias são características de insetos. Neste tipo de trocas gasosas, as trocas ocorrem diretamente dos gases com a hemolinfa. A hemolinfa é o fluido circulante dos insetos. Ora, vamos então cá ver como é que este sistema respiratório é constituído. É constituído por traqueias, como já te falei. Estas traqueias são espaços ocos dentro do corpo dos insetos por onde circula o ar. Esta tem uma abertura. Esta abertura é o opérculo. As traqueias comunicam com o exterior através de uma abertura. Esta abertura são os piráculos. As traqueias vão se ramificando cada vez mais em tubos mais pequenos. E estes são chamadas traqueolas. Os insetos possuem também sacos de ar. Os sacos de ar são zonas de armazenamento de ar para que possa haver uma maior eficiência das trocas gasosas nos insetos. Este sistema de traqueias vai fazer com que haja uma maior quantidade de trocas gasosas. Esta maior quantidade de trocas gasosas vai resultar em maior taxa metabólica. Passando agora para as superfícies características da difusão indireta. A primeira que te vou falar é o tegumento. O tegumento tem um papel importante na respiração dos anfíbios. A respiração dos anfíbios que ocorre pelo tegumento chama-se hematose cutânea.
Ou seja, mais uma vez, o tegumento é a superfície que separa as células do meio externo. O tegumento é um complemento na respiração dos anfíbios. Os anfíbios realizam também trocas gasosas pelos pulmões, mas necessitam também de fazer a sua respiração pelo tegumento. Isto ocorre para que haja maior eficácia nas trocas gasosas. Mas, como pode ser reparado, isto é um mecanismo de difusão indireta. Ao contrário do que ocorre nas planárias, por exemplo, os gases entram em contato com o fluido circulante e não diretamente com as células. Ou seja, então o que é que vai acontecer aqui? O meio externo vai trocar gases com o fluido circulante e este fluido circulante vai fazer trocas com as células. Continuando nos mecanismos de difusão indireta e nas suas superfícies, vamos ter as brânquias. As brânquias são órgãos característicos dos peixes. A respiração que ocorre nas brânquias e nos peixes é chamada hematose branquial. Estas brânquias podem ser externas ou internas, mas no caso dos peixes, elas são internas. Elas estão localizadas nas laterais dos peixes. E temos aqui as brânquias. As brânquias são protegidas pelo opérculo. O opérculo é então esta estrutura que vai proteger as brânquias que são muito frágeis. As brânquias são constituídas por duas estruturas principais. Primeiro, as lamelas branquiais. As lamelas branquiais são estruturas de muito pequena dimensão, onde estão localizadas as zonas de troca com o meio externo. As lamelas branquiais estão suportadas numa estrutura óssea. Esta estrutura óssea é o arco branquial. Ora, vamos então ver como funcionam as brânquias. As brânquias têm um sistema muito importante para que as trocas gasosas nos peixes tenham grande eficiência. A água vai então entrar pela boca do peixe e sair pelo opérculo. É nessas zonas que ela vai contactar com as brânquias. A água é o meio de onde os peixes retiram o seu oxigênio e para onde vão excretar os seus produtos, neste caso, o dióxido de carbono. Este mecanismo de trocas ocorre por um mecanismo de contracorrente. E este mecanismo é muito importante. Um mecanismo de contracorrente faz com que a água não circule diretamente, ou seja, perpendicularmente, com as brânquias. A água vai então ter uma circulação paralela às brânquias. Ao ter uma circulação paralela com as brânquias vão sempre estar em contacto com água com mais quantidade de oxigênio. Ou seja, se a água contactasse sempre nesta direção, as brânquias que estavam no final da secção iam ter contacto com pouco oxigênio. Mas assim, cada lâmina branquial entra em contacto com água com mais oxigênio. Este é um mecanismo de contracorrente que vai permitir que ocorram trocas mais eficientes. Assim, o sangue contacta sempre com oxigênio. Vamos agora falar de outro mecanismo de difusão indireta e, neste caso, a superfície que vamos falar são os pulmões. Os pulmões estão presentes em aves, anfíbios e mamíferos. A respiração através dos pulmões chama-se hematose pulmonar e está dependente da ventilação pulmonar. A ventilação pulmonar é a entrada e a saída de ar nos pulmões. A saída de ar chama-se expiração, enquanto que a entrada de ar se chama inspiração. Vamos então agora ver como ocorre a difusão indireta através dos pulmões nos anfíbios. Os anfíbios têm uma cavidade pulmonar pouco desenvolvida. Esta cavidade pulmonar pouco desenvolvida faz com que tenham músculos fracos. Os músculos que rodeiam então os pulmões dos anfíbios são fracos. Desta forma, vão fazer com que haja menos trocas gasosas nos pulmões e estas também com uma menor eficiência. Para compensar esta perda de eficiência, os anfíbios realizam, como já sabes, a hematose cutânea.
Para além da hematose cutânea, os anfíbios têm mecanismos para garantir a máxima eficiência das trocas nos pulmões. Para isso, estes usam a sua cavidade bucal. A cavidade bucal vai ser usada para armazenar o ar. Este ar é armazenado na cavidade bucal e é empurrado para os pulmões, fazendo com que estes estejam sempre em contacto com grandes quantidades de ar. Para além disso, como já te disse, os anfíbios usam também a hematose cutânea para aumentar a eficácia das suas trocas. Falando agora dos mecanismos de difusão indireta nos pulmões das aves. As aves têm também pulmões. Para além disso, têm sistemas de sacos de ar onde é armazenado o ar. As aves realizam 2 ciclos de circulação no ar dos pulmões. Em primeiro lugar, o ar é armazenado nos sacos de ar anteriores. Com uma nova inspiração, este ar passa para os pulmões. Ao passar para os pulmões, vai realizar as trocas gasosas. Este ar é de seguida armazenado nos sacos de ar posteriores e de seguida expulso. Mas, quando ocorrem estes movimentos, cada vez que o ar se movimenta, existe sempre a entrada de ar nos sacos de ar. Assim, vai fazer com que haja sempre ar em contacto com os pulmões. As aves, ao inspirarem, vão armazenar o ar no saco de ar. A seguir, no movimento seguinte, este ar vai passar para os pulmões. Ao passar este ar para os pulmões, os sacos de ar vão ficar vazios, mas vão ser imediatamente cheios com mais ar. Assim, quando este ar se movimentar novamente para os pulmões, vai haver mais ar a entrar nos sacos de ar. Isto vai garantir às aves que haja sempre ar em contacto com os seus pulmões. Para além disso, esta circulação de ar ocorre apenas numa direção. A última superfície de respiração na difusão indireta que te quero falar são as superfícies dos mamíferos. As superfícies dos mamíferos são, à semelhança dos anfíbios e das aves, os pulmões. Estes dependem da dilatação da caixa torácica. Esta dilatação é controlada pelos músculos intercostais e pelo diafragma. Durante a inspiração, ocorre a expansão dos pulmões. Isto ocorre pela contração do diafragma e dos músculos intercostais. Vai fazer com que haja um aumento do volume dos pulmões. E isto, mais uma vez, durante a inspiração. Durante a expiração, ocorre o relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais, fazendo com que haja uma diminuição do volume dos pulmões. Ou seja, este vai voltar ao seu volume normal antes da expansão da inspiração, fazendo com que o ar seja projetado para fora, ocorrendo a expiração. Agora, em todos os mecanismos de difusão indireta, existe a fase final das trocas gasosas. Esta fase final ocorre nos alvéolos. É nos alvéolos em que ocorrem as trocas gasosas entre o sangue e o ar inspirado. Mais especificamente, com os glóbulos vermelhos, que estão aqui representados pelo número 5. Os glóbulos vermelhos vão receber o oxigênio e vão expulsar para o ar o dióxido de carbono. O oxigênio é fixado nos glóbulos vermelhos através de um pigmento. Este pigmento é a hemoglobina. Agora, já sabes mais sobre as trocas gasosas nos animais. Boa sorte no teu estudo e até à próxima. Tchau!